Em Provérbios 22:15 diz o seguinte, que a vara da disciplina tira a loucura da criança. Um dos motivos de eu deixar a psicologia de lado como psicólogo para me tornar um psicoterapeuta de ordenação cristã é porque a psicologia tem na sua raiz, como base, como formação, o iluminismo, as ideias evolucionistas de Darwin, a filosofia humanista que centraliza o homem pelo próprio homem. Ou seja, você trata o ser humano pelo próprio ser humano, rejeitando a existência de uma divindade, de um ser superior acima do homem. E através disso, a ideia de pecado, de corrupção, ela é completamente rejeitada. Então você ser um psicólogo e ser cristão, e muitas vezes é separado em forma de dualismo. Quando um cristão atende, como um psicólogo, ele se torna um ateu, que não crê em Deus, pois a cosmovisão da psicologia em si tende para esse lado. Se você entende, já leu alguma coisa sobre qualquer um dos pensadores da psicologia, você vai perceber que isso é verdade. E a teologia, ela parte por outro princípio, a ideia de um Deus criador, a ideia de um homem que está corrompido desde a essência, inclusive as crianças. Porque na visão da psicologia positiva, ela entende que você bater no seu filho, você está simplesmente traumatizando ou reforçando o seu próprio comportamento agressivo em relação a ele, que a vara não tem nenhum efeito, que técnicas de reforçamento positivo seriam bem mais eficazes do que a clássica correção das escrituras. O problema é que a realidade não sustenta essa mentira. Como vocês sabem, no método científico, os fatos testificam se uma teoria é verdadeira ou se ela passa apenas de uma hipótese da cabeça de um cientista. E como vemos hoje uma realidade de Enzos, Lorenzos, que são inconsequentes, incapazes de desenvolver tolerância à frustração, são homens fracos, são crianças fracas, que não suportam não, que não suportam a perda, são criados por pais que entendem que disciplinar com a varinha é uma coisa arcaica. O problema é que o resultado são homens e mulheres frustrados e destruídos em todo aspecto. Quando eu falo de utilizar a varinha, entenda uma coisa, eu não estou falando de você rebentar o seu filho, eu não estou falando de uma agressão sem controle, de espancamento, de você pisar na cabeça do seu filho e o humilhar. Estou falando de uma disciplina controlada, de varadas que são guiadas por um aconselhamento, por varadas que são dadas como amor. Como diz em Hebreus 12, eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Entenda uma coisa, isso é expressão de amor segundo a Bíblia. O problema é que muitos pais hoje entendem amor como liberalidade, como frouxidão, como deixar de colocar limites. E o resultado disso é uma geração de homens frouxos, covardes e narcisistas. Se você realmente ama o seu filho, uma das melhores coisas que você pode fazer é usar a varinha quando a manha, quando o dengo se manifestar. Ela tira a loucura de forma tão rápida que parece até magia. Mas por que ela é tão eficaz de forma prática? Isso que eu tenho um filho de 3 anos. É porque a Bíblia diz que ela funciona. Se como cristão eu entendo que a Bíblia é verdade absoluta, então as verdades que são ditas nela também devem ser. E é interessante que quando você coloca à prova, realmente o são. Se você tem um filho frouxo, dengoso, narcisista, que acha que o mundo está gravitando em torno dele, dê esse presentinho para ele. Eu tenho certeza que na segunda dose a loucura dele vai ser tirada. E o problema é que muitos pais estão deixando de amar os próprios filhos, os educando e disciplinando, achando que isso é amor. Mas entenda uma coisa, isso não é amor.
é necessidade de aceitação sublimada e transferida para os seus filhos. Isso não é cuidado, isso é desprezo e inanição. E nada revela mais a verdade do que o tempo, o tipo de homem e o tipo de mulher que o seu filho se tornará, dependendo da cosmovisão que você utiliza. Cuidado com o terapeuta que você escolhe para o seu filho, um psicopedagogo ou qualquer outro profissional responsável por educar. Lembre-se, essa responsabilidade ela é prioritariamente sua, Deus exige de você, e se você deixar de executar, o seu filho será o mais afetado de todos. Não, meu filho, aqui ó. Então, se você realmente ama seu filho, discipline, eduque, ensine-o a se tornar homem de verdade, porque um dia ele vai te agradecer. Um abraço a todos, que você possa ficar com essa mensagem. Abraço. Passando aqui só para te lembrar, inscreva-se no canal, comente, curta, compartilhe, ou então alguém vai te dar uma varada.